abertura para a gravação. Bem-vindo todo mundo, bem-vindas, bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre a roda do Dragon Dreaming, que eu costumo tratar ela, entender ela como plataforma teórica da metodologia. Mas vamos ver o que vem a partir daí, o que a gente consegue criar como discussão. Para mim, ela é muito inspiradora da prática, mas claro que é nesse nível da prática que é um nível da reflexão, né? No entanto, eu tive uma oportunidade que eu espero conseguir mostrar para vocês hoje ainda de aplicar o conceito, toda a linha conceitual do Dragon Dreaming como a base para uma metodologia colaborativa num projeto social voltado para a educação. Isso foi no início do ano passado, que hoje significa mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Então eu espero poder compartilhar um pouco sobre isso, porque, de certa forma, é uma aplicação concreta da teoria. Mas vamos ver, além disso, o que mais isso pode inspirar. Eu preciso compartilhar minha tela. Beleza. Tá todo mundo vendo? Uma tela branca com um círculo? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Então, imaginem que esse círculo é um projeto. O Dragon Dream, como metodologia, ele é muito mais voltado para projetos, que são coisas que acontecem com início, meio e fim. E essa lógica vai estar bem por trás do que a gente vai traçar conjuntamente aqui hoje. Existe uma possibilidade, sim, de essa plataforma conceitual também inspirar a criação de processos, ou seja, aquelas meios de trabalho que a gente faz cotidianamente. Mas só para deixar desde o início declarado que ele foi muito mais pensado para isso, de algo que acontece e que tem um fim e que pode ser pensado e revisto. Tem muitas organizações, desde sempre, eu ia dizer hoje, mas acho que desde sempre, que trabalham com uma lógica de projeto, né? Implementa algo e segue para um novo ciclo. Então, o que a gente tem dentro desse círculo é um projeto. No caso, um projeto que ainda não começou. E ele vai começar partindo da inspiração de um indivíduo. A ideia por trás disso é que todo projeto começa com uma inspiração de uma pessoa. E quando essa pessoa dividir sobre essa inspiração com outras pessoas, ela vai criar um grupo, um time, uma equipe. E esse time, essa equipe vai passar a ser a unidade menor do nosso projeto, a unidade individual do nosso projeto. Então a gente pode pensar nesse aspecto, esse lado, essa dimensão que está fora do projeto e que vai trocar com o projeto, tanto como uma pessoa que dá origem ao projeto, quanto com o time, assim que essa pessoa compartilhar isso com o time. E todo o projeto vai acontecer num ambiente que é tanto o lugar onde ele acontece, quanto a comunidade onde ele vai acontecer, quem ele vai beneficiar e que vai trocar com o projeto. Tanto o indivíduo quanto o ambiente vão ter trocas com o projeto. No começo de um projeto, ele provavelmente os indivíduos eles vão estar colocando muito mais energia e o próprio ambiente, em alguma medida, assim que ele começa a ser implementado, ou mesmo antes de começar a ser implementado, quando a gente começa a olhar para o contexto onde a gente está e começa a pensar sobre as possibilidades que tem ali, o que a gente precisa fazer, na verdade, muitas vezes é daí que vem a vontade de um indivíduo de fazer o projeto, né? Talvez todas as vezes. Desse contexto. Então, o ambiente começa a colocar coisas no projeto. E todo projeto sustentável, ele vai gerar uma diferença nos indivíduos e ele vai gerar uma diferença no ambiente. A gente espera que uma diferença positiva, mas todo projeto aplicado gera alguma diferença no ambiente.
Muitas vezes, esse projeto não está pensando no bem-estar do ambiente, ele está pensando no bem-estar só de uma parte do ambiente, uma parte da comunidade, uma parte dos indivíduos, e isso vai ter repercussões ruins. Por isso que essa plataforma conceitual, ela nos serve também para pensar qualquer tipo de projeto, não só um projeto Dragon Dreaming, que seria um projeto voltado... A gente chama um projeto Dragon Dreaming ou um projeto Gaia, qualquer projeto, mesmo que não use metodologia, que está preocupado com desenvolvimento pessoal, que está efetivando o desenvolvimento pessoal, que está fortalecendo a comunidade e que está cuidando da vida na Terra. Certo? Então, entre indivíduo e ambiente, a gente vai ter uma membrana, uma fronteira. Uma membrana porque tem troca entre os dois, né? No começo de um projeto, essa membrana ela tá toda deslocada, ela tá muito mais deslocada para esse lado aqui. Eu consigo mover isso? Não, já fiz besteira, não vou conseguir mover. Mas ela tá muito mais, tem muito mais energia, muito mais esforço vindo dos indivíduos, então o ambiente está colocando pouca coisa, e no final de um projeto bem sucedido, a gente já vai estar entendendo como é que foi o impacto, colhendo retornos, as pessoas da comunidade já vão ter pego o projeto nas mãos, então essa fronteira ela vai ter se deslocado para a direita. Os usuários no projeto, né? Lembrando do Gabriel, né? A gente trabalha numa empresa de software, gente. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Beleza, vou seguindo. Então, outra dimensão do projeto é a teoria e a prática. Da mesma forma que no começo de um projeto ele é praticamente todo a partir do esforço dos indivíduos, no começo do projeto ele é praticamente todo teórico. Sendo que as nossas experiências passadas, elas também são teoria agora, porque a vida já mudou. Então, isso para mim é um conceito importante assim no entendimento do que a gente está fazendo. Quando a gente começa uma coisa nova, mesmo que a gente tenha muita experiência num campo muito parecido com aquele, essa experiência ela vai ser muito boa para nos ajudar a pensar tendências, possibilidades, mas ela não vai ser determinante, porque necessariamente a vida vai ser diferente. Então, no começo de um projeto, ele é praticamente todo teórico, e na medida que o projeto vai acontecendo, ele vai trazer uma diferença para essa teoria. A teoria vai mudar, a gente vai atualizar o que a gente pensava. E provavelmente essa teoria vai mudar a partir da entrada da prática no projeto, e no final de um projeto bem sucedido, ou pelo menos proveitoso, a nossa prática vai ter mudado também. Então, entre a teoria e a prática, a gente tem uma outra membrana, uma outra fronteira, e no começo do projeto essa fronteira vai estar deslocada para baixo, para o sul, e no final do projeto, quando a gente estiver implementando ele, ela vai estar deslocada para norte, e aí o projeto vai ter ganho uma dimensão bem mais prática. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Tá. A relação do projeto com essas 4 dimensões é o que cria essas 4 áreas. E a partir daí, essas 4 áreas vão informar o que vai acontecer no projeto ao longo de toda a vida dele. Se a gente olha para um projeto à distância, a gente pode considerar que essas 4 áreas, elas são 4 fases. A gente passa primeiro pela primeira, depois pela segunda, terceira e quarta. Mas se a gente olha para o aspecto mais cotidiano de um projeto, a gente vai ver que a gente vai estar passando por cada uma dessas partes o tempo todo. Então eu prefiro tratar elas como áreas do que como fases, certo? E como esse modelo conceitual, ele vem a pessoa que criou esse modelo conceitual se chama John Croft, ele é australiano, e ele sistematizou o Dragon Dreaming
a partir de muitos anos de experiência prática junto com um grupo de pessoas que tinha muito envolvimento com as comunidades aborígenes da Austrália. Então ele é muito inspirado numa filosofia, numa cosmologia aborígene. Na verdade, Dragon Dreaming na Austrália é como eles chamam a cosmologia aborígene. Então, como é um modelo teórico criado no hemisfério sul, ele vai ter uma direção anti-horária. Então imaginem que aqui, onde está o indivíduo, é onde nasce o Sol. Aí ao norte vai ser o meio-dia. Normalmente a gente usa uma fita branca para retratar o norte, mas eu vou usar a azulzinha, a azulzinha de um sol de um céu azul de meio-dia, porque a branca vai ficar desaparecida aqui. Ali onde está o ambiente é onde o sol se põe. E ali onde está a prática é a meia-noite. Certo? O nascer do sol... Deixa eu ver como é que eu sigo nisso. Eu acho que eu vou trazer essa parte em outro momento. A gente tá... O John, que foi a pessoa que criou a metodologia, ele chama carinhosamente isso que a gente está construindo de a mandala de todas as coisas. A ideia é que ela sirva para inspirar diferentes modelos, diferentes entendimentos. Então, ele brinca muito seriamente, faz muito parte da pesquisa dele. O John é um grande conector de diferentes saberes. Ele brinca de incluir muitas coisas aqui dentro. Então, eu vou trazer algumas delas na medida que a gente vai conversando. Mas, por enquanto, vamos seguir nessa lógica do projeto. Então, o que acontece? O que são essas 4 áreas? Grande parte desse modelo é baseado em 2 autores, o Gregory Bateson e a teoria geral de sistemas do Ludwig von Bertalanffy. Esse segundo autor eu não conheço. O que eu conheço de teoria geral de sistemas é do John. Foi da vivência que eu tive com o John. O Bateson, eu comecei a me aventurar nele muito recentemente. Eu tô impressionado com o quanto o rigor científico dele é estranho para mim. Mesmo que eu acho maravilhoso. Então é uma leitura que eu tô achando super difícil. Mas eu já li algumas pessoas para quem o Bateson é muito importante. Então eu sinto um pouquinho mais de proximidade com ele, mesmo que não seja uma proximidade muito rigorosa. Então veio muito do Bateson essa ideia que eu espero acertar. Acertei! Essa coisa de deixar tudo escondido é para mim também, viu, gente? Então vem muito do Bateson essa ideia que traz a lógica do que está acontecendo, do que constitui cada uma dessas 4 áreas. Então, a teoria dos sistemas vivos, ela fala que todo processo ele começa com um estímulo. Se esse estímulo ultrapassar um limiar, dedos cruzados, ele vai virar uma ação. Não! Spoiler. Meu Deus. Aqui está a ação. E toda ação vai gerar uma resposta. O que isso significa? Eu tô com fome, certo? A fome, ela é um sinal que o meu corpo está gerando de que eu preciso de nutrição. Então ela é um estímulo. Mas por enquanto ela não está muito forte. Então tá tudo bem, nada mudou. Até que chega um ponto em que meu corpo diz, não dá mais. E esse é o limiar da minha tolerância à minha própria fome. Então eu preciso agir. Eu vou lá atrás de algo para comer. E essa ação vai gerar uma resposta, que possivelmente vai ser eu sentindo um alívio e uma paz, um relaxamento.
certo? Em termos da teoria sistêmica, essa resposta ela vai diminuir aquele estímulo original. Então ela vai ser uma resposta que a gente vai chamar de negativa. Nesse sentido, negativa é só em termos de diminuição do estímulo. Certo? Mas olha que interessante. Provavelmente tem uma segunda resposta que vem da mesma ação, que é uma resposta positiva, é a satisfação de comer. E essa resposta está sendo positiva ao quê? Está sendo positiva à minha ação. Ela está dizendo, quando tu está com fome, comer é apropriado. E isso é uma teoria da aprendizagem. É uma forma de entender como a gente aprende. Então, isso aqui é um traçado super simplificado de uma coisa extremamente complexa que está acontecendo com qualquer sistema vivo o tempo todo. Com vários estímulos, ultrapassando ou não vários limiares, tendo ações, e às vezes não, e zilhões de respostas. E muitas respostas a gente não entende, a gente não consegue captar. O Bateson tem uma afirmação, por sinal tem um documentário que a filha dele fez sobre a vida dele, chama Uma Ecologia da Mente, e se vocês encontrarem, ele é bem interessante, porque conta toda a história dele e traz alguns conceitos-chave. É bem bonito. O Bateson, ele fala, ele tem uma frase que ele usa para diferentes coisas. Uma diferença que causa uma diferença. Essa seria uma boa definição para limiar. Ou seja, quando algo novo gerar uma diferença no sistema, então um limiar foi ultrapassado. Também é uma forma ótima de definir resposta. Algo novo que a gente entendeu. Então, quando a gente entende, significa que a gente mudou. Certo? Mas dentro do contexto de um projeto, o que estímulo, limiar, ação e resposta significam? O estímulo de um projeto vai ser uma intenção. A intenção de fazer alguma coisa. Essa intenção, ela provavelmente vai ter uma história, ela vai vir de algum lugar. E a gente vai olhar para isso com mais cuidado daqui a pouquinho. Se essa intenção ultrapassar um limiar, ela vai para ação. Esse limiar vai significar diferentes coisas em diferentes momentos. É totalmente contextual e tanto pessoal quanto contextual mesmo, do ambiente. Por isso que o limiar está mais próximo lá do ambiente. Tem muito a ver também com a nossa capacidade do que a gente está enxergando, do que a gente está concebendo. E por teoria, a gente inclui aí modelos mentais. Então, a gente entra muito mais em contato com a nossa visão de mundo do que com o mundo. Não sei se muito mais, mas grande parte do que a gente faz tem a ver com a visão que a gente tem de mundo e não tanto com o mundo em si. Né? Então é um pouco essa a ideia. Isso vai trazer muito do que é limiar. Então, no caso de um projeto, o limiar são as possibilidades. Eu acho que eu vou botar a possibilidade desse. Se a gente ultrapassa as possibilidades, se a gente consegue, se a gente vê possibilidades, se há possibilidades, a gente vai tomar uma ação. E no caso de um projeto, a ação que a gente vai tomar é uma atitude. Uma outra palavra para cá seria comportamento. A gente vai agir, a gente vai levar para o mundo. E aí a resposta que a gente vai ter é uma retroalimentação. É uma palavra complicada. Eu muitas vezes cedo ao inglês e uso feedback mesmo. E ela tem exatamente aquela ideia da diferença que faz a diferença. A retroalimentação, ela vai voltar lá para nossa intenção e ela vai alimentar a intenção, ou então ela vai diminuir a qualidade da nossa intenção. Mas ela vai ter ela vai se apresentar de outras maneiras em cada um desses quadrantes. Tem formas da gente olhar num projeto se aquelas atitudes que a gente está tomando, se as ações que a gente está tomando estão sendo apropriadas para a equipe, para o ambiente e para a Terra. Se a gente está indo bem, se a gente está conseguindo entender o que está acontecendo, se a gente está agindo de acordo. Essas respostas elas vão aparecer de jeitos diferentes em cada um dos quadrantes.
No primeiro quadrante aqui do estímulo, da intenção, a gente vai olhar para como estão as relações. Se as relações a partir do projeto estão melhorando, a minha relação comigo mesmo, a minha relação com o projeto, a nossa relação enquanto equipe, as relações comunitárias, a nossa relação enquanto projeto com a comunidade, então todo o universo, todo o ecossistema de relações, se a qualidade das relações está melhorando, então isso significa que as nossas ações, as nossas atitudes estão sendo apropriadas. Se não estão, se a gente está tendo uma deterioração das relações, uma piora, ou até mesmo uma estagnação, então algo precisa mudar. No quadrante aqui do limiar das possibilidades, a gente vai olhar para o contexto. O quanto o contexto está mudando. Essa mudança está sendo de melhoria? Muitos projetos que acontecem hoje, muitas coisas que acontecem no mundo hoje, estão terceirizando o impacto para as próximas gerações. Então a gente não nota, mas tem um feedback que os nossos filhos, nossos netos vão notar. Então isso é piora do contexto. Isso significa que as nossas atitudes não estão apropriadas. Mas muitos projetos estão melhorando o contexto. No terceiro quadrante, o quadrante da ação e das atitudes, a gente vai ver uma melhoria do comprometimento da equipe e da comunidade se a gente estiver tomando ações apropriadas, se a gente tiver com uma boa atitude contextualmente falando. A gente vai ter uma piora do comprometimento se essas coisas não estiverem bem. E aqui no quarto quadrante, da resposta e da retroalimentação, do feedback, a gente vai olhar para a satisfação. A satisfação está melhorando? Então, a gente está agindo apropriadamente. Se a satisfação está piorando ou está estagnada, então a gente precisa rever coisas. Essa é a lógica por trás desses 4 quadrantes. E olhar para isso é procurar entender qual é... Como é que eu vou dizer isso? Eu não gosto muito da palavra essência, mas a razão por trás do que a gente vai expressar daqui por diante. Então, se a gente olha para o primeiro quadrante, a gente está falando do quadrante em que o estímulo, a intenção e as relações são assim a alma desse quadrante. O segundo é o limiar das possibilidades no contexto. O terceiro são as ações, das atitudes, do comprometimento. E o quarto, a resposta em retroalimentação e em satisfação. Tudo bem até aqui? Tem alguém aí ainda? Sim. Alguma pergunta por enquanto, Vicky? Ainda não. Por enquanto todo mundo disse sim. Massa. Vou diminuir um pouco a cor delas. Pedro, eu não sei se tu vai trazer um exemplo para cada uma dessas coisas. Posso Acho que tentar? seria legal, tipo, um exemplo de limiar, por exemplo. Essas palavras que são um pouquinho diferentes, assim. Para além do da fome? É. Pensem em alguma coisa que vocês tiveram vontade de fazer. Essa vontade ela pode estar vindo de uma observação do contexto. Ou ela pode estar vindo sem um lugar pré-estabelecido. Se vocês fizeram algo em relação a essa vontade, é porque ela cruzou um limiar. O que seria o limiar que ela teria cruzado? Isso é totalmente relacionado com o que vocês estão vivendo naquele momento. Então, o limiar nem sempre é algo muito traçado. Às vezes a gente nota que passou o limiar quando a gente foi para ação, quando a gente levou para ação. Mas se foi para ação, cruzou o limiar. Eu posso tentar trazer outros exemplos depois, mas o que a gente vai fazer agora é enxergar o que está acontecendo dentro de cada quadrante, e essa lógica do estímulo, limiar, ação e resposta vai estar presente dentro de cada quadrante. Então talvez isso também ajude a gente a estar botando isso em outras palavras. Obrigada. Isso já é suficiente por agora, ou quer que eu pense em outras coisas?
Gostaria que eu trouxesse outras Por mim coisas. também, não sei para as outras pessoas. Pode seguir, pelo que todo mundo está dizendo aqui. Tá. Um exemplo muito bobo que eu pensei, só pra. Vocês disseram que tu podia seguir, mas igual, eu vou tentar trazer algo mais concreto. A gente tá morando no campo, não faz tanto tempo, então a gente tá observando e aprendendo o que que tem aqui. E tem dias que passam vários dias sem chover. E é uma observação notar o quanto a gente acha que as plantas estão bem sem chuva. E claro que estão diferentes plantas, diferentes relações. Nos ambientes que são. Esse terreno aqui que a gente está do meu pai, ele não mora aqui, mas é dele. Nos lugares em que ele deixou a mata vir, essa resistência é muito maior. Nos lugares em que a ideia era fazer a horta, essa resistência é muito menor. Então, tem uma observação que a gente está fazendo de quando as plantas precisam de água. Isso é uma avaliação que a gente está fazendo de um limiar. Claro que ele não é preciso, mas é uma tentativa. É uma tentativa de estar olhando para o limiar até a gente tomar uma ação. E é uma tentativa também da gente estar se relacionando com as plantas daqui de uma forma que seja menos dividida. Porque o convite que a gente teve numa sociedade bipolar, uma sociedade dual, é que pessoas e natureza são coisas separadas. E pelo menos eu estou tentando fazer esse exercício de me entender em relação e não separado disso que é esse ambiente aqui. Então, para simplificar e para comunicar melhor e para inspirar mais, e acho que até, inclusive, para ser mais direto, de certa forma, a gente traduz essas 3 palavras de cada um desses quadrantes em uma palavra só. No caso do primeiro quadrante, a gente vai chamar ele de sonhar. No segundo quadrante, a gente vai chamar de planejar. O terceiro quadrante é o quadrante do fazer. Muitas traduções, a maioria das traduções do Dragon Dream em português usa a palavra realizar aqui. Eu e alguns outros facilitadores preferimos a palavra fazer por uma ideia de que a gente realiza sonhar, realiza planejar, e o fazer traz mais uma ideia de concretude, né? De botar a mão na massa, de erguer um muro, de molhar as plantas, de plantar. A palavra em inglês é doing. Então, ela é ambígua. E o quarto quadrante é o quadrante do celebrar. Não sei se a maioria, mas todos ou quase todas as metodologias de gerenciamento e criação de projetos que eu entrei em contato separam o processo de criação de projetos em 4 fases. É muito semelhante a isso aqui, mas com algumas diferenças. A gente chama de sonhar o que tradicionalmente se chama de visão. E certamente visão é um aspecto importante do sonhar. É para onde é que a gente quer chegar, o que a gente está olhando, o que a gente está intencionando. Mas sonhar traz um elemento extra. A gente usa sonho também para aquilo que nos motiva. Qual é o teu sonho? Isso é muito poderoso. O outro aspecto no quarto quadrante, é muito comum ser chamado de quadrante de avaliação. Tem diferentes palavras para isso, mas é um termo que acho que traduz o que muitas metodologias usam. A gente tá... O John, né, ele sugere a palavra celebrar, celebração, como uma forma de reconhecimento. Ele traz a ideia de que a forma mais antiga de celebração que os seres humanos têm é contar como foi o dia em volta do fogo. Então, celebrar é reconhecer, é olhar, é identificar. É importante também fazer festa, mas o espírito da celebração é esse reconhecimento. Então, a ideia de celebrar é trazer energia de volta. Enquanto que avaliar é uma parte muito importante disso, mas a gente não quer tirar a energia. E quando a gente pensa em avaliar, muitas vezes é isso que acontece. Por causa da nossa cultura, do jeito que ela é, do jeito que a gente fez dela, né? Então a gente sugere essas palavras como uma forma de já trazer algum deslocamento. Alguma colocação? Querem me ajudar?
Não falou nada. Pode seguir, Pedro. Tá bom. Então, alguém já tinha visto isso até aqui? Não, nunca. Então, estamos bem. Eu tô trazendo isso de uma forma bastante tradicional. Depende, Temos Roberta. uma pergunta. Quer ler? Lê pra gente. Tá bom, posso ler. Quando vocês facilitam um projeto, explicam tudo isso? Depende muito. Eu já tentei das duas formas. Eu já tentei explicando e já tentei não explicando. Mas, normalmente, o que eu entendi como mais útil é explicar só, sonhar, planejar, fazer e celebrar. Talvez a relação com as 4 dimensões externas ao projeto: indivíduo, ambiente e teoria prática. Eu não explico essa parte do estímulo, limiar, ação, resposta, intenção, possibilidade, atitude, retroalimentação, relações, contexto, comprometimento, satisfação. Isso eu deixo mais para quando a gente está... as pessoas resistem quando não entendem, mas acho que perde explicar muito. É por aí. O que eu estou tentando trazer para vocês é trazer mais o que eu entendo como o espírito de cada uma dessas coisas, a lógica por trás de cada uma delas. Quando a gente está sabendo até onde vai o iceberg, falar da ponta nos indica algo a mais. E eu acho que ele se torna mais operativo, inclusive, mesmo que seja um aspecto mais teórico. Mas aí, quando a gente fala de sonhar, a gente traz em uma palavra muito mais significado. Mas para mim é um processo interessante de estar entendendo o que está por trás. E a gente vai fazer mais exercício do que está por trás a partir de agora. Essas 4 dimensões, elas são 4 dimensões do projeto, mas elas também são aspectos, né, da vida. Eu falei ali sobre o nascer do sol, meio-dia, pôr do sol e meia-noite. Elas também podem ser aspectos da nossa vida como seres humanos. Quando a gente é bebê, a gente passa a maior parte do tempo sonhando. Quando a gente é adolescente, a gente planeja muito, né? O que eu preciso vestir para outra pessoa gostar de mim, que jeito que eu preciso ter, o que eu quero ser quando eu me formar, o que eu quero fazer na faculdade, ou se eu vou fazer faculdade ou não. Quando a gente é adulto, a gente passa fazendo para dar conta da vida. E quando a gente é mais idoso, se a gente tiver sorte e privilégio, a gente vai poder celebrar o que a gente viveu e aproveitar a fase final da nossa vida. Ao mesmo tempo, quando a gente está dormindo, a gente sonha. Quando a gente acorda, antes de sair da cama, a gente começa a pensar o que a gente vai fazer no dia. E aí a gente faz essas coisas. E se a gente tiver sorte, se a gente tiver essa percepção, a gente vai lembrar o que a gente fez antes de dormir, para não levar o trabalho para os sonhos. Então, tem muitas relações como essa que a gente pode fazer com esses aspectos. O sonhar, por exemplo, ele pode ser muito vinculado ao espírito. O planejar a mente, o fazer o corpo e o celebrar as emoções. Para os aborígenes, tudo vem do sonho. Eles têm uma relação muito forte com o sonho. Para várias comunidades indígenas da América Latina também. Então tem uma correlação entre isso do que a gente pode entender filosoficamente como espírito, esse campo do potencial, do não formatado, do não realizado, das possibilidades. E o fazer é a materialização disso. Além disso, esses 4 aspectos, eles também são aspectos de personalidade, de jeito. E certamente todas nós temos os 4. Mas é possível que em alguns momentos da nossa vida, ou se a gente olhar a nossa vida à distância, talvez no geral da nossa vida, a gente seja mais de um do que de outro. Então, os sonhadores são as pessoas que conectam muito com o propósito, têm muitas ideias, olham para as coisas e já começam a imaginar possibilidades. São pessoas que aprendem muito escutando e contando histórias. Planejadores e planejadoras são pessoas que são muito ligadas à teoria,
aprendem muito por conceitos, gostam muito de esquemas, conseguem compartimentalizar bem as coisas. E normalmente quando chega um prato de comida, identificam rapidamente a parte que gostam mais e deixam para comer no final. Fazedoras e fazedores são pessoas que aprendem na prática, com tentativa e erro. São pessoas que precisam botar as coisas na concretude para entender melhor sobre elas. São pessoas que têm essa dinâmica de fazer mesmo. E são pessoas que poderiam começar o almoço pela sobremesa. E celebradores e celebradoras, no contexto do Dragon Dreaming, são pessoas mais introspectivas. São pessoas que reconhecem as coisas, que estão percebendo a sutileza. São pessoas que aprendem muito revisando as coisas. Porque a gente está trazendo celebrar com essa ideia de rememorar, ou, né, passar pela memória. Como uma comemoração, né, com memória. Então, esses aspectos também são aspectos de personalidade. Como vocês podem imaginar, eu costumo ser bem planejador. Existem dinâmicas dentro do Dragon Dreaming de buscar criar um mapa dentro de um modelo como esse, o quanto eu tô, como que está a minha zona de conforto. Então tem diferentes maneiras de fazer. A que eu gosto 0 é bem no centro e 10 é nas bordas. De cada uma dessas fitas, cada uma dessas linhas pontilhadas, 0 e 10. Então tem 4 10, né? E o 0 tá lá. E aí eu caminho no ambiente, eu marco qual é o começo, qual é o fim. Eu posso fazer isso com uma caneta no papel. Eu me pergunto o quão introvertido eu sou, de 0 a 10. E eu sinto, e eu marco aqui, um 5, um 7, introvertido, indivíduo. O quão extrovertido é pro ambiente. O quanto eu tomo decisões racionalmente, vou para cima. E o quanto eu tomo decisões instintivamente. Esse eixo aqui também tem outra forma de fazer. Eu não estou lembrado exatamente, mas eu aprendi assim com o John, mas tem pessoas que fazem de um outro jeito. Para mim sempre funcionou assim e tem outras formas. Então dá para perguntar se a Vicky já experimentou de outros jeitos e tal. E aí a gente marca esses pontos e a gente faz uma linha que une os pontos que a gente marcou. E essa é a nossa zona de conforto. E aí a gente faz de cada linha, a gente mede o meio de cada linha e aí a gente traça mais 2 linhas que vão se cruzar do meio dessa para essa, do meio dessa para essa. E aí aonde ficar o cruzamento das linhas, ali é onde a gente está agora. Então se caiu o cruzamento aqui, eu sou um sonhador. Se caiu aqui, eu sou um planejador, fazedor ou celebrador. É interessante fazer isso em diferentes contextos, em diferentes projetos, porque a resposta sai diferente. E isso conta muito sobre quem eu estou sendo em relação a esse projeto. A gente fala para um projeto colaborativo o quão rico é quando a gente tem pessoas que têm todas essas características. E isso também vai significar que a gente vai ter muito conflito, porque a gente vai ter muita diferença. Então, uma forma de entender os dragões é que os dragões são o conflito. O conflito, ele guarda a nossa potência. Se a gente consegue entrar no conflito, aprender com o conflito, expressar, acolher, a gente vai liberar muita coisa. A gente vai crescer como equipe, a gente vai descobrir uns sobre os outros, a gente vai descobrir outras habilidades. Mas a nossa sociedade evita conflito, nos ensina a tentar matar o conflito, como matar os dragões. Então, o convite que o John faz pra gente é aprender a dançar com os dragões. Certo? Seguindo então, a gente vai olhar o que está acontecendo dentro de cada um dos quadrantes. E a gente vai usar essa lógica, estímulo, limiar, ação e resposta, como a lógica que vai criar o que está acontecendo dentro de cada um dos quadrantes. Vamos botar uma corzinha aqui para ficar bem bonito. Beleza. Então, quando a gente falou que todo projeto começa com o sonho de um indivíduo, com o que vem do indivíduo, esse vai ser o estímulo do sonhar.
E o estímulo do sonhar é perceber. Opa, alguém chegando. Aceito, Pedro. Sim, sim. Se ela se perder, talvez possa contar um pouco, só dar um contexto pro chat, talvez, quem sabe. Mas nada muito profundo, né? E qualquer coisa ela vê a gravação até aqui depois. Então, a primeira coisa que acontece... Eu vou dizer dessa forma, mas essa forma é didática, tá? Vou dizer de uma forma melhor. O que o indivíduo começa, ou o grupo de indivíduos começa a trazer para um projeto é uma percepção. Uma outra palavra para cá é uma consciência, uma tomada de consciência. A palavra em inglês é awareness, que cabe a essas diferentes interpretações. Então, esse aqui é o estímulo do nosso sonhar, uma percepção. Se essa percepção ultrapassar um limiar, ela vai chegar numa ação, uma ação de sonhar. Essa lógica é uma lógica holográfica ou fractal. Fractal é aquela ideia de que um pedacinho da imagem é igual à imagem como um todo. Então, aquilo que a gente está vendo no zoom out, aqui no círculo, a gente vai ver dentro de cada quadrante. Pelo menos nessa lógica, estímulo, limiar, ação, resposta. Então, aqui, o estímulo é o perceber, e o limiar do quadrante do sonhar é a motivação. Eu botei no infinitivo o verbo, mas eu não acredito que a gente motiva as outras pessoas. As pessoas, a motivação surge. As pessoas talvez possam motivar a si mesmas, mas mesmo isso eu não acho muito sustentável. O que acontece é que as relações mudam, o contexto muda e a motivação surge. E tem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar que o contexto muda, como acolher as pessoas, como dar tempo, como acreditar no processo, como investigar. Mas não é um processo direto de eu consigo motivar alguém. Mas, aqui eu diria que a lógica é, se aquilo que a gente percebeu, se a gente tem motivação suficiente, então a gente vai agir. Se a gente não tem motivação suficiente, a gente não vai agir. E a gente pode ver o quanto a gente passa percebendo muitas coisas no dia a dia. Se a gente vai dar uma caminhada pela quadra, a gente vai ver muitas possibilidades de ação. Se a gente estiver procurando por isso mais ainda. Mas talvez para a maioria delas a gente não vai ter motivação suficiente para agir. Se surgir motivação, a chance de a gente agir é maior. E aí, a ação do sonhar é juntar informações. O sonhar, ele tem esse aspecto de início, em certa medida, ele tem um aspecto de pesquisa, ele tem um aspecto de buscar no mundo o que tem a respeito disso que a gente está percebendo. Juntar informações aqui seria uma pesquisa aberta, é procurar um termo, ecologia, no Google e olhar muitos artigos, páginas, vídeos. Quando a gente junta informações, o que acontece... não é isso. É que a gente vai ter uma resposta. Juntar informações vai gerar uma nova percepção sobre esse universo. E daí, isso vai levar novamente para motivar, porque se a gente conseguiu novas percepções... Nossa, tá difícil aqui. Se a gente conseguiu... Eu não vou fazer essas setinhas, tá? Mas a gente vai entendendo que a gente vai trabalhando desse jeito. Se as informações geraram novas percepções, se a gente tiver motivação, a gente vai buscar novas informações. E aqui a gente vai rodar até que a gente pule de quadrante. Até que a gente cruze um limiar em relação ao sonhar. O sonhar esteja maduro o suficiente para a gente ir para o planejar. Quando eu aprendi isso do John, em 2011... ele considerava esse ciclo, essa seta que está levando para juntar informações para perceber, uma resposta, um feedback, uma retroalimentação. Uma retroalimentação de processo, principalmente, tanto quanto de resultado. Ele não tinha um nome para isso. E eu prefiro entender esse feedback como algo de fluxo. E algo que vai ter diferentes formas em diferentes momentos. Mas quando a gente fez um curso de treinamento de treinadores em 2013, a Luísa Pádua levantou, que é uma outra facilitadora, ela levantou uma questão para o John. Ela perguntou se os feedbacks não podiam ser passos, porque uma forma de enxergar isso aqui é que são passos do projeto.
Mas são passos no nível mais teórico. Se a gente vai ver o que a gente vai fazer concretamente, a gente vai ter esses aspectos aparecendo em diferentes momentos. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso depois, se vocês me ajudam, se vocês me lembrarem. Qual é a relação desses conceitos com a prática? Então o John lembrou que ele usava cada feedback como um passo. E nesse caso, ele dizia que depois que a gente usa as informações, a gente revisa elas. E essa revisão gera novas percepções. Então é uma forma de tratar também. E não é a minha preferida. E eu acho que eu vou tentar deixar claro por que não é a minha preferida. Feedback é uma coisa que me interessa muito. Eu ainda tenho que estudar mais sobre isso. Mas eu acho mais rico, eu acho mais aberto, mais inspirador se não tem esse nome. Porque não tenho certeza se sempre o feedback do sonhar vai ser uma revisão. Mas a ideia é que a gente vai circular aqui até que a gente vai cruzar um limiar e aí a gente vai passar para o planejar. E o estímulo do planejar é considerar alternativas. O indivíduo trouxe a percepção para o projeto. Se teve motivação, a gente começou a juntar informações. E juntar informações é ir buscar na teoria, na nossa visão de mundo, nas coisas que a gente já experimentou e trazer para o projeto. Quando a gente considera as alternativas, a gente pega todas as informações abertas que a gente teve e a gente começa a aproximar lá do ambiente, do nosso contexto. E aí a gente vai ver, ok, o que nos serve de tudo isso que a gente pesquisou. E a partir do momento que a gente tem esse estímulo do planejamento, o que nos serve, o que é apropriado, o que parece apropriado agora, a gente vai para o limiar do planejamento. E o limiar é a cereja do bolo do planejamento, porque o planejar é um limiar do projeto. A gente vai para desenhar estratégias, ou seja, como que a gente faz. E aí, depois que a gente desenhou as estratégias, a gente vai fazer uma coisa que vai permitir que o ambiente nos diga se essas estratégias são apropriadas. A ação do planejar é testar. Então, o teste ele pode ser um piloto, ele pode ser um produto mínimo viável, uma parte reduzida do projeto, a primeira coisa que a gente consegue lançar. Ele pode ser um grupo focal, ele pode ser um processo que abra para o ambiente, para o contexto, para a comunidade, nos dizer o que serve e o que não serve, o que está bom e o que não está. Então, talvez o espírito do teste seja essa entrada, esse input do ambiente para o projeto. E a testagem vai gerar um feedback. Ou seja, depois que a gente testa, a gente vai reconsiderar as alternativas. E é esse o nome que o John dá, reconsiderar. E aí a gente vai de novo. E a gente vai rodar aqui até que o planejamento ultrapasse o limiar e a gente vá para fazer. Eu vou só trazer mais algumas coisas quanto ao planejamento, porque a gente tem diferentes culturas sobre planejar, né? A gente tem uma cultura que não planeja, aparentemente não planeja nunca, porque a gente fica muito preso no fazer, no feedback do fazer mesmo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E, por outro lado, a gente tem as pessoas que começam a estudar planejamento e começam a planejar cada detalhe. Aqui eu queria apontar para esse detalhe aqui, ó. Planejar é o limiar do projeto. O limiar é aquele limite entre o estímulo e a ação. Então, a gente planeja para agir. A gente planeja para criar uma ponte entre o que a gente sonhou, entre o que a gente está visualizando, entre o que a gente está querendo e o que a gente precisa fazer para que aquilo se torne realidade. Então, o quanto a gente tem que planejar é totalmente contextual. Se o projeto é muito complexo, a gente vai precisar planejar mais. Se o projeto é mais simples, a gente pode planejar menos, ir para a ação e aproveitar a ação para retroalimentar o nosso planejamento. Claro que numa nova fase, numa fase de monitoramento do progresso, numa fase de gerenciamento, de administração, que é um jeito de estar reconsiderando o planejamento enquanto a gente está agindo. Uma outra forma de ver isso é rodar o círculo inteiro em pedaços menores.
Se usa muito isso na criação de software, que é com que eu tenho trabalhado hoje, eu e o Gabriel. Eu vou trazer essa palavra depois. Iteração, iterar. Põe para prática, colhe o resultado. Põe um pedaço do teu software, os usuários vão usar ele e vão dizer o que eles estão achando e tu vai melhorar ele a partir disso. Então, depende muito do contexto, se a gente precisa planejar mais ou não. Tem um outro amigo que trabalha com a gente que diz que planejar é um confortinho. Porque planejar... tem muita gente que diz que se a coisa não sai como a gente planejou mal. Mas a coisa nunca sai como a gente planejou. A gente não planeja para acertar. A Ita Gabert, que é a pessoa que trouxe o Dragon Dream para o Brasil, ela é uma alemã e foi a pessoa de quem eu aprendi. Eu fiz uma oficina como essa, de 2 horas com ela, em 2010. Ela tem uma regra. A gente brinca de criar regras no Dragon Dreaming. Ela diz que planejar é trocar a incerteza pelo erro. Porque antes de planejar, a gente não sabe. E depois que a gente planejou, a gente vai errar. Ou seja, para mim, a gente planeja para ter segurança para fazer. E é por isso que a gente planeja. E se a gente tá seguro para fazer, bora fazer. E se a gente der com os burros na água, a gente aprendeu. Se a gente tá inseguro, a gente planeja um pouco mais. E é aí que é a medida. Esse é o limiar para mim que o planejamento traz para um projeto. Então, se a gente rodou aqui o suficiente para se sentir seguro, e os testes estão nos dizendo isso, vamos começar com o fazer. E o estímulo do fazer é o implementar. Então, uma coisa que eu esqueci de dizer é que quando a gente testa, quando a gente reconsidera, é isso, o ambiente nos dizendo o que é do contexto que vai fazer com que a teoria mude. Então, o input do ambiente cria um output de mudança da teoria. E a implementação, ela vai começar a mudar o ambiente. O limiar do fazer é gerenciar e administrar. Quando a gente está implementando, a gente está vendo como que estão os recursos, como é que está sendo essa implementação, e isso vai nos dizendo, nos levando para um outro passo. Isso aqui é bem uma lógica de gestão de projeto, tá? Por isso que o que seria a ação do fazer é monitorar o progresso. Por quê? Quando a gente monitora o progresso, a gente vê o quanto a gente avançou. A gente está vendo como que a prática está entrando no projeto. Então, quando a gente monitora o progresso, a gente enxerga a ação. Entende? Mas numa lógica de gerenciamento de projeto, essa é uma ação. Esse aqui seria um aspecto da visão do projeto, né? O que permite que a gente enxergue como o projeto está indo é monitorar o progresso. É muito mais fácil de entender que implementar seria ação, né? Mas implementar o estímulo do fazer dentro desta lógica. Então, vê como a coisa é um pouco contextual, ela é meio fluida, ela vai servir de uma maneira, sei lá, talvez não tão óbvia. Quando a gente monitora o progresso, a gente tem um feedback muito importante que vai nos dizer aonde a gente precisa implementar mais e onde a gente precisa implementar menos. O John, quem dá um nome para esses feedbacks, chama esse feedback de reavaliação. Ou seja, a gente vai olhando para como é que está a implementação a partir do progresso do nosso projeto. E aí a gente vai gerenciar e administrar os recursos, mais gente para lá, mais gente para cá, mais recursos para lá, mais recursos para cá, como é que está indo, e a gente vai rodar aqui até que necessariamente esse feedback, essa reavaliação, por isso que eu não gosto tanto disso, esse feedback aqui começa a ser negativo. Ele começa a dizer, faz menos, pode fazer menos. Vocês estão chegando ao resultado, ou vocês estão chegando perto do timeline, da deadline, do limite, do tempo. E todo projeto sustentável, ele precisa disso. Todo projeto sustentável é uma curva normal. Deixa eu mostrar isso para vocês. Tchau! Isso aqui é um projeto ao longo do tempo. E esse é o desenvolvimento do projeto. Essa curva preta é o desenvolvimento do projeto. Todo projeto sustentável, ele vai ser uma curva normal. E nesse ponto aqui, ó, do input-output, do fazer, a gente vai precisar começar a ter um feedback que diz faz menos. Faz menos por quê? Para parar e olhar. O que acontece na nossa sociedade é que esse feedback, ele é viciado em faz mais, faz mais, faz mais. E a gente fica rodando aqui no fazer incessantemente. Às vezes a gente
consegue voltar para planejar coisas, mas a gente tá bem preso nesse feedback aqui. E isso não deixa a gente parar, isso não deixa a gente celebrar, isso não faz a gente olhar e reconhecer o que está sendo feito. E isso é uma boa explicação porque que burnout era a capa da Veja alguns anos atrás e da Isto É, e virou assim uma descoberta, né? É algo que já é estudado há muito tempo e continua sendo muito sério. Parou de ser capa porque a capa deixa de ser capa depois de um tempo, né? Porque a gente não para. Então, boa parte dos projetos, eles não passam por essa quarta etapa, ou essa quarta área, pela celebração. A gente faz avaliações meio superficiais, e a gente faz muita avaliação de resultado. Talvez a gente faça menos avaliação de processo do que a gente deveria, do que seria bom a gente fazer, para aproveitar melhor, para nos desenvolver como pessoas, para nos fortalecer como comunidade. E sim para cuidar da vida na Terra, porque a gente precisa olhar o que a gente está criando de pegada ecológica. Então, se a gente não celebra, a gente tem um projeto desbalanceado, porque entrou muita energia no sonhar, planejar e fazer são mais equilibrados, mas a gente mais botou do que tirou. Tem um amigo meu, Daniel Fernandes, que nós começamos a aprender Dragon Dreaming juntos em 2011, e a gente começou a compartilhar sobre Dragon Dreaming juntos. Ele é bem mais fazedor do que eu, ele foi diretor executivo de uma ONG por acho que 8 anos, ele trazia muita coisa de Dragon Dreaming para dentro do trabalho deles. E ele teve uma sacada, um ahá. Ele diz que na nossa sociedade, do jeito como ela tá, no status quo, a gente faz o sonho que alguém sonhou pra gente, o planejamento que o pessoal do 13º planejou, a gente fica fazendo, e o que a sociedade nos diz como celebração é o consumo, que é algo que dura, a satisfação do consumo dura tipo 5 segundos depois que a gente comprou uma coisa. E não é que comprar coisas não seja bom, mas é que se ela está desvinculado de propósito, ela é vaga, ela é superficial. Então, a gente tenta evitar isso celebrando. E a celebração, o estímulo da celebração é a gente reconhecer as habilidades adquiridas, como a nossa prática mudou a partir desse projeto, porque todo projeto sustentável faz com que a gente se torne pessoas diferentes. Aí a gente também vai reconhecer quais foram os resultados transformadores, o que a gente alcançou, o que a gente fez. É bom pensar em processo como uma forma de resultado também. E, se isso rola, a gente vai chegar na sabedoria para discernir, ou seja, a capacidade de fazer distinções, uma sensibilidade sábia. E essa sabedoria para discernir, ela vai gerar um feedback que vai nos permitir reconhecer novas habilidades que a gente adquiriu ou melhorou. E esse feedback é a reflexão. Eu gostei deles da corzinha. Então, essa é a roda do Dragon Dreaming. Com os seus 12 passos e os seus 4 feedbacks, o que algumas pessoas consideram 16 passos. Quando a gente está fazendo coisas num projeto, essas diferentes características às vezes acontecem numa mesma coisa que a gente está fazendo. Por exemplo, um projeto Dragon Dreaming ele começa com uma ferramenta que talvez seja a ferramenta mais utilizada por pessoas que conhecem sobre Dragon Dreaming, que chama Círculo dos Sonhos, que é basicamente a gente juntar a equipe e perguntar o que esse projeto precisa ter para que no tempo que tu estiver trabalhando nele, tá fazendo ele seja a melhor coisa que tu poderia fazer. E a gente vai colher essas respostas e a gente vai criar um documento dos sonhos que é a base da inspiração do projeto. Isso vai trazer percepção, vai trazer motivação e já traz algumas informações que a gente vai usar sobre o como fazer e às vezes sobre o que a gente quer alcançar. Então, é uma ferramenta que incorpora coisas das 3. E quando a gente cria o fluxograma de tarefas, que a gente chama de Kahabirti, que é uma teia de aranha, a palavra em aborígene significa teia de aranha, justamente, a gente vai estar
tendo tarefas que vão nos ajudar a manter motivação, vai ter tarefas de pesquisa, que vão ser tarefas que vão juntar informações, e fazer o Kahabit tem muito a ver com considerar alternativas e com desenhar estratégias. Então, entende? Tipo, não é que existe uma coisinha a ser feita em cada uma delas. Essa lógica, ela vai acontecer com diferentes ferramentas. Da mesma forma, como eu disse, quando a gente está olhando para o nível do dia a dia de um projeto, a gente precisa estar rodando essas 4 o tempo todo. A gente precisa celebrar o que a gente fez a cada dia. Por quê? Por vários motivos. Entre eles, se a gente olha para essa imagem, essa aqui são as 4 fases de um projeto, aqui vistas à distância, e, portanto, como se a gente estivesse passando por cada um dos quadrantes, acho que ele está aqui embaixo, durante toda a história do projeto, certo? Então, o projeto, olhando de longe, a primeira fase a gente pode chamar de sonhar, a segunda fase de planejar, a terceira de fazer, e a última vai ser a celebração. Essa é a linha de desenvolvimento do projeto. Como é que eu vou acertar a outra agora? Mas tem uma outra linha, que é a linha do trabalho no projeto. Isso aqui seria o nosso esforço ao longo do tempo. E aí notem uma coisa. Quando a gente começa o projeto, lá no sonhar, a gente está com um esforço crescendo. E no planejar, o esforço vai aumentar muito, mas o que está acontecendo de fato no projeto ainda é pouca coisa, comparativamente com o nosso esforço. E isso é uma boa explicação do porquê que a linha da motivação ela é assim, ó. A gente começa com uma motivação razoável, o sonhar vai fazer a motivação subir. E lá pelas tantas, essa diferença faz com que a gente comece a ficar muito frustrado. E a gente começa... o John ele chega a marcar diferentes momentos para essa curva. Ele chama esse tipo de curva aqui de curva de extrapolação e colapso. Que é tipo a curva de recursos da Terra, por exemplo. A gente gastou mais, até que não tem mais o que gastar, e aí é colapso. Então, quando a motivação no projeto começa a cair, e por causa dessa diferença entre o nosso esforço e ainda não viu muito resultado, esse aqui é o momento que a gente precisa celebrar. A gente precisa fazer com que essa curva, ao invés de ela virar um colapso, ela se recupere. Porque o que normalmente acontece nos projetos, a gente cansa pra caramba, a gente mandou ver no fazer, nossa motivação caiu lá embaixo, e depois de um tempo, ela vai se recuperando até estar mais ou menos de como ela estava no início. E a gente até volta a poder trabalhar juntos. Mas o ideal seria que a gente celebrasse a partir dali, mais ou menos. E trouxesse isso para um lugar um pouco mais estável. Então a gente precisa celebrar a cada momento, a gente precisa reconhecer o que está acontecendo, a gente precisa trazer à tona as questões. Isso faz sentido para vocês? Muito. Gente, a gente podia fazer uma segunda dessas, porque tem muita coisa para trazer. Eu acho... Pedro, tu vai trazer aquelas questões, não me lembro. Eu lembro que no nosso curso de introdução tu trouxe algumas questões relacionadas a CNV e tal, que eu achei super interessante. Não sei se tu programou de trazer isso. Então, para quem começa comunicação não violenta, o John ele faz uma correlação entre as 4 principais distinções da comunicação não violenta. 4 principais porque elas estão no livro. Inclusive elas estão no livro do Marshall como 4 passos. Mas elas originalmente não eram passos, elas são distinções. O Dominique Barter, ele fala muito sobre isso nas lives que ele tem feito. E eu recomendo uma live em específico. Eu vou mandar para vocês o perfil dele no Instagram. Tem uma live que, se você entrar no IGTV dele, tem uma live que a capa é uma foto do Marshall Rosenberg, que foi o cara que criou a comunicação não violenta. Nessa live, ele conversa com uma pessoa sobre o livro. E ele traz muitas coisas preciosíssimas, que é difícil de ver. Então,
Mas o John, ele traz essas 4 distinções e ele coloca essas 4 distinções dentro da roda. Então, ele coloca a observação na linha entre o fazer e o celebrar. Eu diria que a observação está dentro do fazer, porque quando a gente faz, é muito importante a gente olhar para as coisas e isso que vai nos levar para o celebrar. Então tem uma característica de ambas mesmo. Os sentimentos, eles seriam nos celebrar, nos levando para o sonhar. As necessidades, elas são assim, o que está por trás do nosso sonho e também vai ser o que vai nos levar para o planejamento, porque é a partir das necessidades que a gente vai fazer o como, ou seja, traçar as estratégias que vão procurar responder essas necessidades. E os pedidos ou ações é o que vai nos levar do planejar para o fazer. Então essa é uma correlação assim, que ele faz. Uma outra correlação que ele faz é com a teoria dos ciclos do herói, do Joseph Campbell. Eu não sou muito fã da teoria do Campbell, apesar de nunca ter estudado ela diretamente, eu estudei mais algumas críticas a respeito dela, mas basicamente porque eu acho que a gente... parte do que a gente sofreu muito com o patriarcalismo é justamente uma visão de heroísmo. Todo mundo, né? Mas principalmente as mulheres, certamente, e a Terra. Mas ele faz uma correlação também com a teoria do Campbell. Então, a ideia da roda é poder servir como uma inspiração para muitas coisas. Eu usei esses 12 passos como uma inspiração para um passo a passo, não no nível tático. Tem 3 níveis de um projeto, né? É uma forma de pensar também. O estratégico, que seria aquele nível mais distanciado, amplo, de visão, de longo prazo. O nível tático, que é aquele nível que já entra no planejamento de como fazer, e o nível operacional, que é o fazer mesmo, é o cotidiano, que até é difícil de mensurar tão bem, porque a gente, quando mensura, volta pro tático. Esse traçado que eu fiz para essa metodologia, para um projeto de mobilização social em prol da educação, junto com uma equipe de um grupo chamado Hard Fun Studios, a ideia era usar a lógica dos 12 passos para informar uma inspiração para os facilitadores do Brasil todo. Então era muito do nível estratégico mesmo. Não dizia como fazer, mas sugeria que eles criassem o como a partir dos 12 passos. E eu repeti os 12 passos em diferentes momentos, porque eles também têm 4 momentos. E os 4 momentos a gente usou a lógica da mandala. Para complementar essa lógica, deixa eu ver se é isso aqui que está aqui. Não. Eu queria trazer uma ideia. Eu acho que se a gente acabar por aqui, eu não trouxe quase nada do que eu queria, mas pelo menos a gente vai olhar um pouco mais para isso que está por trás, na minha concepção, né? Ou inspirações, na verdade, do jeito que eu penso isso. Uma das grandes inspirações do John, e o que fez ele pensar essa relação entre teoria e prática, de que um projeto ele precisa ter uma troca constante entre teoria e prática, o que ele chama de praxis, foi justamente o Paulo Freire. Ele, uma vez, teve a oportunidade de entrevistar o Paulo Freire por 20 minutos, isso que eles tinham combinado, e eles ficaram conversando 5 horas. E uma das coisas que inspira muito o John no Paulo Freire é as perguntas. Todo o processo do Dragon Dream começa com uma pergunta geradora. E para mim, fazer boas perguntas é algo que desbloqueia mesmo. Então, tem 2 coisas que eu exercitei em trazer pra gente aqui. Uma delas é o que seria o espírito desse sonhar, o que a gente se relaciona, como uma boa forma de entender o sonhar. E para mim, essa palavra é propósito. Qual é o propósito do nosso projeto? Para mim, isso é muito forte quando a gente pensa sobre o poder da celebração. O que a celebração faz? Ela leva a gente a reconectar com o sonhar. Ela faz com que a gente olhe para o que a gente está fazendo e entenda qual é o sonho que está por trás ou dentro disso. E uma outra forma de dizer isso é qual é o propósito. Toda vez que a gente está meio perdido, meio perdida,
provavelmente a gente se beneficia se a gente celebrar, para tentar reconhecer qual é o nosso propósito com isso, o que está nos movendo. E uma boa pergunta geradora, inspirada nessa lógica das três palavras aqui, é no que a intenção nas relações é capaz de nos estimular. Então, o que a gente está querendo com sonhar? Melhorar as relações. Minha comigo mesmo, nossa como equipe, nossa com projeto, na comunidade. Então talvez essa seja uma boa pergunta inspiradora, geradora. Em relação ao planejar, eu tenho visto planejar como os processos que nos ajudam a ter segurança. A pegar esse processo, esse aspecto amplo que é o sonhar e levar para uma ponte para a realização. Então, como que a gente vai fazer? E para mim, essa pergunta de como, essa averiguação das alternativas, que outras alternativas a gente pode ter, de que outras maneiras a gente pode fazer, é ganhar segurança. E duas perguntas que eu bolei para compartilhar com vocês é qual o limiar para a mudança que vem das possibilidades do contexto? Ou seja, aonde que a mudança está... Aonde que a gente pode encontrar uma alavanca para a mudança, aquele lugar que a gente, fazendo menos esforço ou sendo mais operativo, a gente consegue mudar a situação para melhor, né? Pro jeito que a gente está entendendo, que tem a ver com a nossa percepção, que tem a ver com a nossa motivação e com as informações que a gente juntou. E que isso está sempre correlacionado com as possibilidades do contexto. E aí a outra pergunta, essa que para mim ajuda muito a entender a lógica do planejar, é qual a segurança que precisamos para agir. Em relação ao fazer, eu trouxe duas palavras. Essas primeiras palavras, propósito e segurança, são palavras que eu já uso há muito tempo. Essas aqui eu bolei criando essa oficina. Então, como eu estou trabalhando nesse contexto que é novo para mim, eu estou há 1 ano e pouco com amigos numa empresa pequena de software, muitas coisas da lógica ágil de criação de software é muito fértil para a gente pensar projetos como um todo. E uma delas é esse conceito de iteração. Iteração é rodar uma forma de explicar, né? Rodar todos esses quadrantes para receber um retorno e entender sobre o processo e melhorar e incrementar. Então a gente vai rodando para melhorar e incrementar. E a gente vai incrementando aos poucos. A gente vai ampliando um software aos poucos. A gente vai plantando na horta aos poucos. E cada vez que a gente planta, a gente aprende mais e a gente vai plantar melhor. Então, iteração leva na prática, aprende com a prática. E coerência. Coerência como um pilar da ação, da prática. Então, qual comportamento devemos ter para agir melhorando o comprometimento? De novo, está inspirado aqui nessas 3 palavras, né? Qual ou quais, né? E quais ações nos levam a agirmos com maior comprometimento? Então, por um lado, de que jeito a gente vai agir e do outro, o que a gente vai fazer. Certo? E por fim, 3 palavras para celebrar. Reconhecimento. Nesse manual que eu falei sobre esse projeto de educação, a gente trocou a palavra celebrar por reconhecer. Porque eles não... É essa coisa do contexto, né? Tem que ir conversando e adaptando para o que cabe melhor para cada contexto. No caso desse projeto, eles usavam a palavra celebrar para uma coisa específica, já há 10 anos. Então, eles acharam que se eu usasse celebrar, ia confundir. E como eu ia ter encontros muito pontuais com as pessoas que levavam o projeto para 110 cidades, eu não tinha como explicar para as pessoas de cada uma das 110 cidades a lógica por trás disso. Então a ideia era simplificar ao máximo. Então a gente trocou a palavra celebrar por reconhecer, porque eu acho que é uma boa lógica, assim, reconhecer o caminho, reconhecer os resultados, reconhecer os processos, reconhecer o quanto eu mudei, reconhecer o quanto vocês mudaram, reconhecer o que a gente fez, reconhecer o que foi difícil, reconhecer o que foi fácil. Celebrar os erros é uma habilidade maravilhosa. E para mim, celebrar tem muito a ver com escuta, com abrir espaço para outra pessoa, e também tem muito a ver com restauração.
uma lógica de justiça, de uma justiça que recupera aquilo que foi quebrado pelos conflitos que são inevitáveis e muitas vezes são bem-vindos, porque nos ajuda a aprender. Então, restaurar pontes, restaurar a terra, né, que é um trabalho que a gente precisa fazer muito. São 3 palavras-chave para o celebrar, para nos ajudar a pegar essa lógica do celebrar. E aí, 3 perguntas inspiradoras. Quais respostas são capazes de retroalimentar a satisfação? Ou seja, o que a gente quer que venha desse projeto, daquilo que a gente fez, que aumente a nossa satisfação, que nos deixe mais satisfeitas. O que precisa ser escutado e reconhecido? E quais campos precisam ser limpos para que haja restauração? E aí isso é interessante, essa pergunta que pode ser tanto concretamente, se a gente estiver fazendo projetos mais ambientais, quanto num esquema de trabalho, quanto relacionalmente. Talvez isso aqui ainda sirva a trazer, que é um pouco dessa lógica quase que energética dos 4 quadrantes. O quanto sonhar é amplo, a gente quando sonha a gente diz sim para as coisas, porque a gente não está ainda pensando como. Quando a gente entra no planejar, a gente tem que fazer escolhas. O planejar, por isso que ele é um pouco mais difícil em termos de motivação, porque a gente tem que escolher, traçar como é que a gente vai se comprometer com esse sonho, porque a gente quer se comprometer com que 100% do sonho se torne realidade. E aí, às vezes, planejar é dizer, bom, a gente vai ter que fazer diferentes coisas, porque os sonhos eles foram muito discrepantes. E aí, não precisa todo mundo da equipe participar de todas as coisas que a gente vai fazer, mas a gente se apoia. Aí o fazer ele começa pequeno e ele vai complexificando, ele vai ampliando, e o celebrar restaura a conexão com algo de um todo. E uma outra coisa que eu queria mostrar, rapidinho, é uma lógica de feedbacks, que também foi uma coisa que eu me dei conta montando essa oficina. Isso aqui, gente, seria a roda vista na diagonal, meio de lado. Dá para reconhecer isso? Só o círculo? Vocês enxergam isso? Os 4 quadrantes? Sim. Tá. O John ele trabalha muito uma ideia de que um projeto ele vai ganhar mais força, ele precisa levar a energia para as bordas. Ele vai rodar, a energia tem que estar nas bordas. O centro tem que ser vazio de pessoas. Quanto mais vazio de pessoas e cheio de acordos, de protocolo de comunicação, de formas de a gente se cuidar. Isso é o que está no centro. E os processos eles estão nas bordas, porque as bordas é que trocam com as dimensões para além do projeto. E a gente precisa trocar muito com isso. Mas os feedbacks, eles nos levam para dentro. Eles nos levam para dentro para refletir sobre o que está acontecendo, para captar as nuances, para aprender. Feedback é aprendizado. Aliás, feedback libera aprendizado. Então, o que eu me dei conta é uma possibilidade de que as bordas, elas nos levam... o processo, né, esses 12 passos, eles nos levam para as bordas. E nas bordas, a gente tem o específico. Quando a gente está rodando no projeto, a gente está na borda, a gente está no mais específico. Isso aqui eu nunca compartilhei com ninguém, isso aqui é novo. Então, talvez outras pessoas tenham outras coisas para dizer sobre isso. Quando a gente está nos passos lá, a gente está no mais específico, no mais local. E quando a gente está trabalhando, é comum cair no zoom in. A gente vai ver cada tarefa. E às vezes a gente perde a visão do todo. Então a gente precisa aproveitar feedbacks para enxergar um pouco mais de cima. Então, esse feedback que nos leva para o centro, talvez eles não levem só para o centro. Ele nos leve para cima, para uma visão e para um contato com aquilo que é mais geral, mais global. E a gente tem pelo menos 3 níveis de feedback em um projeto. Aquele que é pontual, que é de cada um dos passos. Eu preciso achar... E que vai nos levar para uma visão mais de cima do passo. Então, o que está acontecendo quando a gente está construindo alternativas? Aquele que é mais do quadrante. O que está acontecendo aqui no sonhar, aqui no planejar. Reconsiderar, reavaliar, né? E aquele que está nos levando a entender o projeto como um todo. Que seria o quadrante de celebrar em si. E que vai nos fazer girar e reconhecer o que está acontecendo. Essa relação
vai para cima, enxerga o global, zoom out, vai para o específico, enxerga o local, esse ida e volta é que cria uma dinâmica de cuidado e possivelmente de eficiência em relação ao projeto. E não é todo mundo da equipe que precisa estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Com o tempo a gente pode entender quem é mais celebrador vai ter mais condições de enxergar o holístico. E as pessoas mais fazedoras talvez fiquem mais no pontual. Ai, gente, eu acho que por uma questão de hora, é isso. Eu queria honrar esse compromisso com o horário. Então eu vou sair do compartilhamento. E queria só saber um pouco como foi pra você até agora. Que dia que a gente vai continuar? Tenho que mostrar. Se vocês viram naquele mapinha que eu tava seguindo pra localizar à direita, tem um monte de coisa que ficou escondido. Eu sou muito pretencioso, gente. Nossa senhora, não sei marcar o que dá pra fazer em 2 horas. Tu sabe muito, Pedro. Gente, assim, o Pedro sabe tudo, eu não sei o que ele não sabe. Capaz, bem capaz. Que é isso. Mas foi muito bom ter descoberto algumas coisas, pensado em algumas coisas, algumas hipóteses que dá pra seguir desenvolvendo a partir daqui, assim. Como foi pra você, gente? Pelo menos algumas considerações, assim. Eu achei tão maravilhoso que eu não vi o tempo passar. Gente, posso mostrar só mais uma coisinha? Agora que eu vi o chat aqui sobre a espiral. Você se importa da gente ficar mais uns minutinhos? Tá. Olhem isso. Cara dele de parceiro. Sim, quero mostrar tudo. Tá, deixa eu ver se eu acho. Bom, esse aqui é a mandala vista, a roda vista de cima, né? Essa aqui é a roda vista de lado, certo? Isso aqui é a roda vista num eixo de tempo. E ela vira uma onda. Eu não consigo seguir a mesma lógica, porque a roda ela também é um reflexo do cérebro humano. Planejar e fazer é o lado esquerdo do cérebro. Sonhar e celebrar é o lado direito. A parte de sonhar e planejar é o lóbulo frontal. E celebrar e fazer é a parte mais de trás do cérebro. Também tem uma relação com isso. E tem muitas coisas legais de imaginar nisso. Eu posso mandar num e-mail amanhã para vocês. Tem uma palestra TED de uma neurocientista que teve um derrame no cérebro e que fala sobre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro como 2 cérebros separados que têm funcionamentos completamente distintos. É muito bonito. Toda vez que eu vejo, eu choro. Então eu não consegui seguir exatamente essa mesma lógica quando eu desenhei como onda. Mas para mim é interessante pensar que ao longo do tempo um projeto ele se manifesta assim, girando várias vezes, ou vários projetos, né, ou vários ciclos de projetos. E se a gente pensa em feedbacks, em eixos de feedback, a gente vai ter o feedback sendo colhido logo depois, para um feedback de curto prazo, sendo colhido médio depois, dentro do quadrante, ou como resultado do quadrante, para um feedback de médio prazo. E isso aqui ainda é médio prazo, mas depende também do tamanho do projeto, um feedback sendo colhido mais adiante. E essa é uma das complexidades de ser humano, gente. Porque é muito difícil, é mais desafiante pra gente entender os resultados das nossas ações de 50, 100, 1000, 10 mil anos atrás. Mas a gente ainda está sofrendo essas consequências. Então, entender como que a gente pode captar melhor os feedbacks é um processo, para mim, é uma pesquisa muito interessante, assim. O que eu consigo fazer, que eu consigo manter fazendo de um jeito diferente, até que eu veja uma diferença. A diferença que causa uma diferença. E quando eu notei alguma diferença que aconteceu, se eu consigo identificar qual foi a diferença que gerou ela. Porque pode ser algo ao longo do tempo, ou pode ser algo pontual. Certo? Então, essa é uma forma de ver o projeto. E uma outra forma de ver o projeto é imaginar essa onda aqui vista um pouco mais de lado, como uma espiral ascendente. E
isso aqui ainda ao longo do tempo, e esses pontos aqui, eles são... o Pichon Rivière, que é um cara... ele já faleceu, ele é um psicólogo argentino, radicado na Argentina. Ele tem uma teoria da evolução dos grupos que fala justamente sobre uma espiral ascendente, e a gente passa por pontos que são semelhantes, porém a gente está diferente em relação àqueles mesmos pontos. Então, isso é uma coisa que para mim é muito curiosa e que pode falar um pouco dentro da natureza de um projeto. Agora, vejam só. Tudo isso aqui, imagina o tempo como algo linear, algo que só progride. Por isso, o feedback a gente só vai conseguir colher no futuro. Eu não sou físico, mas eu fiquei me perguntando se existem outras maneiras de pensar o tempo que não linear. Porque eu sei que os aborígenes pensam o tempo de diferentes maneiras. Eles pensam o tempo não linear quando relacionado com os sonhos. Então eu me perguntei se isso aqui não seria possível. Imaginar que o celebrar faz a gente criar bolsões além tempo. E uma outra coisa é, enquanto essa lógica de transição, sonhar, planejar, fazer, celebrar, ainda nos leva em um processo que ele é, de uma certa forma, linear, ou curvilíneo, ou avançando, essa aqui talvez nos remeta a algo um pouco mais múltiplo. Como seria esse processo da evolução de um projeto pensado rizomaticamente, pensado não como algo que vai evoluindo linearmente, mas como algo múltiplo, que pode ter muitas possibilidades de conexão e que vai acontecer a partir... A gente pode entrar em diferentes pontos e mesmo assim conectar com o todo. E aí eu imaginei que talvez parecesse algo assim. Isso é muito aproximado do jeito que a gente desenha as tarefas de um projeto. O que eu chamei de Kahabirth, né? O que se chama de Kahabirth. Ou tabuleiro de jogos na tradução, às vezes as pessoas traduzem assim. Só que o Kahabirth ainda tem uma lógica início, meio e fim. Nesse caso, sei lá. E aqui eu ainda tô levando cada sonhar só para planejar, cada planejar só para fazer, cada fazer só para celebrar. Talvez exista a possibilidade de a gente dar saltos. A Gabi, que já saiu, ela fala assim, quando a gente vai vestir uma calça, parece que a gente só tá fazendo, mas o nosso cérebro planejou qual pé botar antes, ou como se equilibrar, e a gente não percebeu. Então a gente passa por um planejamento de alguma forma. Enfim. E tudo isso, de todas essas coisas e mais, quando eu vou trabalhar com um projeto, eu mostro só isso aqui, gente. Porque acho que é bem suficiente. E são palavras que as pessoas conseguem pegar nas mãos. E elas tornam essas palavras operativas. Ai, não resisti. Obrigada, Pedro! Bom, gente, eu também, Roberto, eu também quero mais. É isso, pra mim foi muito rico pensar essa troca com vocês. Acabou sendo uma troca meio unilateral, né? Tipo, eu avisei que eu falo pra caramba. Nossa, eu realmente não vi o tempo passar. São 10 horas. Realmente. Ah, fico feliz, gente. Agradeço muito, Pedro. Então. Tem uma coisa que eu não mostrei, que é uma correlação que o John me mostrou sobre com a teoria dos fluxos, do fluxo, do estado de fluxo, que é tem um cara bem acadêmico que chama Mihaly Csikszentmihalyi, super difícil de pronunciar, mas se vocês procurarem por teoria dos fluxos é fácil de encontrar, que ele fala que esse estado de fluxo é justamente isso, a gente não vê o tempo passar. É muito interessante a teoria dele, ajuda muito a gente a pensar sobre aprendizagem, sobre melhoria de nossa capacidade de fazer as coisas. Então, a gente pode falar disso uma outra vez, se rolar, mas vocês podem procurar também. Ele tem uma palestra TED, mas não é tão boa.
E tem um livro que eu tô escutando agora como audiobook que chama Peak Performance, que é um livro importante lá onde a gente trabalha, que eles também trabalham com a ideia do fluxo. E eles falam de alta performance como algo que a gente tem quando a gente se cuida. É muito bom. É muito bom. Isso, obrigado, Roberto. Facinho de falar assim o nome dele. É só mais fácil de escrever do que... Então, gente, eu sei que a Vicky vai querer fazer um fechamento, que eu acho super bom pra ajudar a gente a trocar de fase. Eu acho que eu vou sair quicando até que meu corpo descubra que eu acordei cedo nos últimos dias pensando sobre isso e fui pra mesa da sala fazer esses desenhos. E aí talvez eu desmonte. Amanhã a gente vai tentar mandar um e-mail para vocês com algumas dessas referências. Eu usei principalmente 2 fichas técnicas, que são, na verdade, verdadeiros artigos que o John escreveu e que estão disponíveis no site que o pessoal da Rede Dragon Dream Brasil está melhorando agora mesmo, o site brasileiro. Tem as versões em inglês no site inglês, então a gente manda essas referências. Eu vou mandar especificamente quais foram essas 2 fichas que eu voltei a estudar agora, que é a número 5 e a número 7. O John também escreveu um guia que é um pouco maior do que as fichas, mas ele é mais geral sobre o Dragon Dreaming, então dá para entrar em contato com muitas coisas sobre o princípio, a inspiração, as várias inspirações do Dragon Dreaming, inclusive a cultura aborígene nesses materiais, e também sobre o ferramental básico. Essas coisas estão disponíveis. Que mais? Eu mando também o link para palestra TED dessa neurocientista. E se eu lembrar de mais alguma coisa, a gente marca ali. E os meus contatos. Porque, gente, se quiserem escrever, entrar em contato por WhatsApp ou pelo e-mail, fiquem super à vontade. Às vezes eu demoro para responder, então se quiserem insistir também. E vamos ver quando é que a gente faz o próximo encontro. Eu tô muito tentado a começar a produzir mais material como esse e também de entrevistas sobre Dragon Dreaming e metodologias colaborativas. E se isso rolar, provavelmente elas vão ser publicadas tanto nos meios como, tipo, a Rede Dragon Dreaming tem um canal no YouTube, e eu também tenho um que é meio largado, mas tem algumas coisas lá, eu posso mandar o link. Teve uma conversa que a gente fez como essa sobre facilitação, especificamente. E a ideia é estar produzindo material, porque eu gosto muito dessa possibilidade de trocar com pessoas. Essa questão das entrevistas é muito estar se perguntando. A minha ideia atualmente é o que é o Dragon Dreaming, mas sem fazer essa pergunta para as pessoas. Perguntar outras coisas que me levem a entender um pouco mais sobre o que é. Porque apesar de ter muitas explicações já prontas sobre o que é Dragon Dreaming, não é uma pergunta simples para mim. E na verdade eu gosto da exploração a que ela me convida. Eu estou muito interessado nesses diferentes campos, no que tem de pesquisa, o que tem de vida, de procura, e menos do que já tem de respostas prontas. Ou seja, o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão experimentando, onde é que elas estão inovando. Então, sei lá, se vocês se interessarem de estar junto, isso vai ser uma grande satisfação. Se vocês quiserem contribuir financeiramente com essa oficina de hoje, eu vou mandar 2 opções de contas de banco também nesse e-mail. Fiquem à vontade, do jeito que vocês quiserem. Eu também posso criar alguns boletos do Nubank, e 10% do que for arrecadado vai ser doado para a Rede Dragon Dreaming Brasil, que é um acordo que se tem na rede. Certo? E aí, se quiserem últimas palavras antes da Vicky puxar um fechamento, adoraria escutar um pouco. Agradecer, assim, foi muito legal, foi uma aula, assim, gostei da profundidade que tu trouxe, assim, gostei muito da metodologia que tu usou, sou fã do Miro também, achei muito legal a forma como tu trouxe. A gente foi descobrindo juntos, assim, acho que deu esse entendimento, porque às vezes eu acho que quando a gente tem muita informação, eu já tinha visto a mandala,
mas com muita informação, assim, tu não consegue ir captando. E acho que ajudou bastante tu ir construindo o raciocínio junto com a gente, assim. Então, só agradecer, foi muito, muito legal mesmo. Também agradeço e parabenizo pela didática, foi sensacional. Eu costumo brincar que, ali pensando até na espiral mesmo, né, que o Pedro traz, que a gente tem processos de aprendizagem que às vezes fazem mais sentido em outro momento do que naquele, né? E acho que ficou muito claro assim na apresentação o processo que você teve e que conseguiu trazer para a gente, como a Lívia falou, né? Eu falo que às vezes é até meio terapêutico, assim, né? Não é só para a gente pensar no grupo, mas a gente se pensa o tempo todo dentro desse processo e realmente foi muito legal. E desafiador achar onde estavam escritas as coisas, né? Enfrentar a tecnologia, ficou muito bom mesmo. E eu não sei se eu tenho condições de me engajar num outro projeto, mas tenho acompanhado algumas coisas do Dragon com interesse acadêmico, assim, né? Pensando em tentar trazer as questões que o Dragon permeia para a academia reconhecer, né? Acho que é um desafio muito grande, é um sonho muito, talvez utópico, mas eu acho interessante. Tem algumas pessoas, né, que estão nesse processo, acho bem legal. Agradeço muito e espero encontrá-los novamente em algum momento. Eu quero te dar os parabéns, eu adorei participar e eu fico pensando assim na sorte do Gabriel de trabalhar contigo e de compartilhar o dia, assim, o trabalho, o dia contigo. Nossa, deve ser muito especial. E agradecer mesmo. Obrigada. Isso porque ele não falou muita coisa, senão eu tô falando da sorte que eu tenho de trabalhar com ele. Ô, meu guri é foda. Massa, quero parabenizar o Lunares pela apresentação, achei muito massa, não conhecia nada, assim, do Dragon Dreaming, achei muito interessante, e o Lunares construiu muito bem, né, essa análise de um projeto por uma perspectiva mais humana. Geralmente, quando a gente fala de projeto, pelo menos da minha área de software e tal, não é muito falado disso, das pessoas, do que elas estão sentindo. E cada vez mais, quando eu vou crescendo, eu percebo como isso é importante no dia a dia. Às vezes, muito mais que entrega do que está acontecendo, essa moral, como as pessoas estão se sentindo. Então, pô, foi muito, muito rico para mim. Muito obrigado, Lunares, pelo convite e parabéns pela palestra. Eu E tenho uma realmente, eu tenho pergunta. sorte mesmo. Eu tenho uma perguntinha que é sobre o vídeo ficar disponível depois, em que canal que vai ser? Me deu vontade de mandar isso para várias pessoas. Eu acho que no teu canal, né, Vicky? Não sei se a Vicky tem um canal. Pode falar? Penso em botar no meu também. E não sei se o pessoal da rede vai querer também. É que normalmente as outras oficinas as pessoas não querem compartilhar assim aberto, né? Então, mas a do Pedro ele autorizou, então vai estar disponível para todo mundo. É isso. Eu quero. Mas Ah. Quero agradecer o carinho, Pedro. Nossa, foi. Eu me senti muito cuidada, que tu pensou em todos os detalhes, em todas as pessoas. Muito, muito bonito. Uma honra estar aqui, muito conhecimento. Nossa, foi uma aula e tanto para tão pouco tempo. Gratidão. E Vicky, te passo a palavra. não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Isso é bem legal isso que tu trouxe, Roberto. Então, todas as oficinas estão gravadas, então se tu quiser assistir as que já aconteceram, tem outras facilitadoras de todo o Brasil com conteúdos bem interessantes. E, inclusive, no dia... Deixa eu ver aqui qual é a data.
No dia 24, a gente vai ter mais uma oficina que vai ser com a Flávia. A Flávia morou com o John lá na Austrália e conheceu os aborígenes. Então, todo mundo que tem curiosidade sobre essa origem, né, que o Dragon se inspira, ela vai estar compartilhando um pouco da experiência dela, né? E muitas vezes até nós, assim, quanto facilitadores, eu me questiono, né? Como é que é realmente na prática isso? Como é que se dá essa relação? Então, ela vai estar compartilhando um pouco sobre isso com a gente na próxima oficina. Todos estão convidados. É o mesmo link de inscrição lá para se inscrever, se vocês quiserem participar. Então, no e-mail amanhã também a gente vai estar enviando para vocês essas informações. E acho que é isso. Muito obrigada. E não sei, Pedro, se quer dar uma mensagem final? Não, já falei tanto, eu agradeço. Sim, né? Agradeço muito a paciência de vocês. Foi super energizante pra mim. Foi uma super oportunidade, Vicky. Muito obrigado mesmo. E tô pensando na possibilidade, se a gente não conseguir se encontrar, de só gravar o restante também e incluir. Talvez seja uma possibilidade. Mas não sei. Vamos conversar, a gente descobre. Mas muito obrigado mesmo pela participação, pela paciência e pela energia que vocês mandaram. Beleza, gente? Então, uma boa noite a todos. Durmam muito bem. Se puderem parar uns minutinhos para processar e talvez tomar até nota, escrever é uma ótima forma de a gente processar e celebrar também. Então, do que vocês levam, né, do encontro de hoje, o que vocês podem aplicar na vida de vocês. A teoria ela é muito boa para fazer conexões, mas é muito bom quando a gente consegue levar para a prática também. Então, fica esse convite. Qualquer coisa, estamos à disposição. E amanhã estaremos enviando um e-mail cheio de outros conteúdos e coisinhas legais para vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Vicky. Boa noite, gente. Um beijo. Doces sonhos para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.